Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, agora 2h34. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. Essa semana nós estamos falando aí de dons espirituais. Estamos falando sobre o dom da profecia. Pegando aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, é importante nós conhecermos a palavra do Senhor e sabermos que tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. Nada nas coisas de Deus é por acaso, nada é sem propósito. Deus não faz coisas sem finalidade. A palavra de Deus nos diz que tudo que sai da boca de Deus prospera naquilo pelo qual Deus designou e volta para Ele trazendo resultado. Então nós precisamos entender que se Deus liberou, se Deus ele deu dons para a igreja, para as pessoas que o seguem, é porque esses dons têm uma finalidade. É fortalecer, é encorajar, é salvar pessoas, é ajudar pessoas. O propósito de Deus são as pessoas. Jesus ele morreu por pessoas, ele morreu por vidas. Então o propósito dele sempre será ajudar. Por isso Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Até tudo acabar, eu vou estar com vocês. Por isso Jesus ele orou e ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo da verdade. Ele vos guiará na verdade, vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. Ele vos ensinará todas as coisas. E ele vai dar para vocês tudo aquilo que eu recebi do Pai. Tudo aquilo que nós recebemos do Pai, o Espírito Santo ele vai entregar para vocês. Ele vai falar, porque nós somos um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três pessoas, mas são um só porque eles têm um acordo entre si, eles concordam com a mesma coisa. E qual que é o acordo de Deus? Em que Deus, Jesus e o Espírito Santo concordam? Em nos amar, em cuidar de nós, em nos salvar. O acordo de Deus é por amor a nós. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o céu tem um acordo em nos ajudar. O céu tem um acordo em nos salvar. O céu tem um acordo em estar conosco. O céu tem um acordo em cooperar com a gente aqui na terra para que outros filhos, outras pessoas também sejam alcançadas. Os dons espirituais, eles têm esse propósito, essa finalidade, como nós falamos ontem. Se existe um dom de profecia, ele existe porque ele tem uma finalidade de fortalecer a igreja. Mas a igreja de Corinto, ela estava tendo problemas. A igreja de Corinto estava passando por muitas dificuldades. Se você for ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver uma igreja que está sendo exortada, onde o apóstolo Paulo chama a sua atenção em diversos assuntos. Eles estavam com muita vontade, muita intensidade de servir a Deus, mas eles eram meio desorganizados, eles não tinham ordem no servir ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele dá muitas orientações, ele puxa a orelha, ele ensina até como a igreja de Corinto precisava participar da Santa Ceia, porque quando eles se reuniam para participar da ceia do Senhor, quem chegava primeiro comia tudo e não deixava para os outros. Eles não esperavam os outros irmãos chegarem para poder comer, porque a Santa Ceia era uma refeição, era um jantar que todo mundo participava ali, mas a memória, o intuito daquela ceia era lembrar que Jesus veio, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou e que ele voltará para nos buscar. O intuito da Santa Ceia era essa, mas eles estavam reunidos mais preocupados em encher a barriga do que de fato fazer um memorial em lembrança da morte, da ressurreição e da volta de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo traz uma instrução para eles lá em 1 Coríntios 11, né? O que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Só que eles também tinham muitas dificuldades aqui com a manifestação, com o uso dos dons espirituais. Aí o apóstolo Paulo vai ensinar. Ele ensina a finalidade, o propósito de cada dom. Ele falou que a profecia ela tem uma finalidade de edificar, fortalecer a igreja. Aí ele fala também do dom de línguas. Aqui versículo 14 do capítulo 14. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Ele está falando que, então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Ele está falando que, quando ele está orando em línguas, quando ele está cantando em outras línguas, ele está orando bem. Ele não está fazendo errado. Não é errado orar em línguas, cantar em línguas, não. Mas a questão é,
quando eu vou fazer isso? Porque se eu faço isso numa reunião onde tem muitas pessoas ali reunidas, e se eu faço isso, mas não tem interpretação, qual é a utilidade para os demais? Só eu estou sendo edificado. Porque o propósito das línguas, do dom de línguas, é edificação própria. Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Em espírito, você está falando mistérios, você está orando a Deus. Mas quando eu profetizo, outras pessoas que estão à minha volta estão sendo abençoadas. Então, se eu estou num grupo de pessoas, eu preciso ter esse entendimento. Eu dou graças muito bem quando oro em línguas, mas quem ouve não vai ser fortalecido porque não entende nada do que eu estou falando. Aí nós vamos pegar aqui no versículo 26 em diante, o apóstolo Paulo dando instruções para o uso do dom da profecia no culto. Quando as pessoas se reúnem, quando um grupo se reúne, será que todo mundo começar a falar em línguas, alguém vai entender alguma coisa? Se tiver um ou dois ali que não entende nada, que não tem o dom espiritual de falar em línguas, essa pessoa ela vai ser edificada em quê? Em que ela vai ser fortalecida? Se ela não entende nada, e não tem como a gente crescer se nós não entendermos o que estamos ouvindo. Não existe isso, não existe um misticismo. Muita gente acha que os dons espirituais são místicos, que quando alguém faz ou alguém fala em línguas estranhas, alguma coisa está acontecendo a gente. Não, acontece só com a pessoa que está falando o dom espiritual. A outra pessoa que está ouvindo não está entendendo nada, e não está recebendo nada, e não está sendo fortalecida de jeito nenhum. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, eu falo mais em outras línguas do que vocês, igreja de Corinto. Mas eu prefiro falar uma língua só no entendimento de todo mundo do que falar 5.000 línguas que ninguém vai entender. Eu prefiro falar uma palavra que todo mundo possa entender do que falar um monte de línguas e ninguém vai entender. Porque o propósito é abençoar as pessoas. É deixar que na nossa boca flua a palavra de Deus. É deixar que através da nossa boca flua os louvores a Deus, para que quem ouvir entenda e seja edificado com aquilo que está saindo da nossa boca. Aí ele vai instruir a igreja, porque tem muita gente também que fala assim, não, mas quando o Espírito Santo me toma, eu perco o controle. Tá bom? Cuidado que isso é mentira, tá? O Espírito Santo não toma o controle de ninguém. Tem muita gente que fala, eu já ouvi muita gente falando, eu perdi o controle. O Espírito Santo, ele não deixa ninguém fora do controle. A palavra fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, está escrito aqui nesse mesmo texto. Vamos ler aqui versículo 26. Pois bem, irmãos, o que devemos fazer? O que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas, o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Olha o objetivo. Olhem o objetivo. Tudo que for feito, se for falar uma profecia, se for para cantar um cântico espiritual, se for para revelar, se for para dar um ensinamento, se for para interpretar, tem que ser com o objetivo de fortalecer a todos. Todos precisam ser fortalecidos. Versículo 29, que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que foi dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão a sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. É isso mesmo. Aí ele vai dizer, aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Então aqui morre a tese de que as pessoas falam que quando elas estão cheias do Espírito Santo, elas perdem o controle. Não. O apóstolo Paulo, ele ensina, aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões aonde se reúne o povo santo. Quem é o povo santo? Eu e você. Então Deus não é Deus de confusão. Então se tiver confusão, não é Deus. É a gente. Nós precisamos entender isso. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, quando se reunirem para poder adorarem a Deus, no momento do louvor, no momento da oração, no momento onde a igreja está junto, pode ser 2 ou 3, 4, 5, 10, uma igreja lotada, enquanto as pessoas estão naquela sintonia, existe uma liberação sobre aquelas pessoas que buscam, estão na brecha para que os dons espirituais sejam ativos, para que a igreja seja fortalecida. Mas é importante ter ordem. Se um recebeu uma palavra profética,
profética, o outro também recebeu a palavra profética. Aí vão os dois falar ao mesmo tempo e ninguém vai entender nada. É um de cada vez. Existe o respeito, existe cada um esperar a sua vez e a hora certa para falar, para que todo mundo ouça, todo mundo entenda. É interessante que o profeta precisa falar de forma clara, objetiva, a mensagem que ele recebeu de Deus. Porque se ele fala embaralhado, se ele fala de uma forma assim, de uma forma que as pessoas não vão entender, então é só burburinho, é só barulho, ninguém vai ser edificado. A mensagem não alcançou o seu objetivo, que é o entendimento dos ouvintes. Vocês precisam entender o que eu estou falando, porque senão eu estou aqui falando, e no fim não adiantou nada a minha falação, porque ninguém entendeu. Mas quando você entende o que eu estou falando, a mensagem alcançou o seu objetivo. E é esse o propósito de Deus. Nós não podemos achar que o reino de Deus é um reino de desordem, é um reino de bagunça, é um lugar onde um monte de gente vai fazendo aquela bagunçaiada e não tem finalidade, não tem propósito nenhum. Nós precisamos entender, é apenas através do entendimento que nós recebemos as bênçãos de Deus na nossa vida. Você só pode usufruir daquilo que você consegue entender. Se você não entende o que está sendo ensinado, se você não entende o que está sendo falado, você não será abençoado. Por isso nós precisamos ter esse cuidado. Nós que somos ministros do Evangelho, nós que somos pessoas que usam os dons espirituais, que Deus pode manifestar esses dons espirituais, tudo tem um propósito, e o propósito é fortalecer, encorajar, edificar a igreja. A igreja são as pessoas, a igreja sou eu e você. Então esse dom espiritual existe? Existe. Deve ser buscado? Sim, porque o propósito é fortalecer, é edificar, é construir, é ajudar as pessoas a crescerem em Deus, a se fortalecerem em Deus. E nós precisamos entender, a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas com relação a isso. Existiam ali pessoas que se achavam melhores do que as outras, que achavam-se donos da palavra de Deus, e o apóstolo Paulo diz para eles: vocês pensam que a palavra de Deus, ela originou-se no meio de vocês? Acaso vocês acham que vocês são os únicos aos quais a palavra foi entregada? A palavra foi entregada só para vocês? Não! Quem afirma ser profeta ou se considera espiritual será o primeiro a reconhecer que o que eu lhes digo é uma ordem do Senhor. Aí ele está falando aqui para as pessoas que se consideravam espirituais e profetas. E eu digo mesmo, você que se considera profeta do Senhor, você que afirma que é profeta do Senhor, se considera espiritual, você vai ser a primeira pessoa a reconhecer que o que eu estou ensinando aqui pela palavra do Senhor é verdade e vem do Senhor. Porque se alguém, versículo 38, se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Olhem como é forte. Muitas pessoas podem estar pensando: poxa, a Poliana está falando coisa demais. Ela não é disso, ela não sabe o que é ter experiência com Deus. Eu sei o que é ter experiência com Deus e eu também sei o que está escrito na palavra do Senhor. Eu sei interpretar as escrituras. Então você não pode pensar no seu coração que eu não sei do que eu estou falando, porque eu sei sim. E se você é profeta do Senhor ou se considera espiritual, vai ser a primeira pessoa a reconhecer que esse ensinamento que está nas escrituras é da parte do Senhor. Nós precisamos ser inteligentes ao compartilhar os mistérios de Deus. Não podemos ser como pessoas que não entendem o que estão fazendo ou o que estão falando. Portanto, meus irmãos, anseiem em profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. É esse o ensinamento do Senhor para a gente. Nós precisamos usar os dons, sim, mas tem que ser feito com decência, tem que ser feito com ordem, tem que ser feito com respeito, porque as coisas de Deus são feitas com respeito. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino organizado. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de desordem, Ele é um Deus de paz. O reino de Deus é um reino eterno e para sempre, e foi para isso que Deus te chamou. Ele te chamou para fazer parte de um reino de sacerdotes.
sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Então hoje você aprendeu pela palavra do Senhor que você tem controle sim sobre o seu espírito. Você sabe, tem que ser usado por Deus sim, tem que buscar ser usado por Deus sim, mas existe ordem, existe a forma certa de entregar a mensagem de Deus. Uma outra coisa que acontece muito são as pessoas expor a vida das pessoas numa revelação para todo mundo ouvir. A gente tem que ter o senso. Você não pode expor uma vida. Se Deus mostrou algo para você da vida de alguém e é algo íntimo, chega com aquela pessoa no canto, no ouvido dela e fala com ela. Olha, Deus mandou dizer sim, assim, para você consertar a sua vida, colocar a sua casa em ordem. Não precisa falar em voz alta para todo mundo ouvir você profetizando e falando da vida daquela pessoa para todas as pessoas. Porque aí, quando acontece isso, eu nem acho que é de Deus mais. Eu acho que é... Eu não sei. Eu acho que não é de Deus. Porque Deus não humilha ninguém. Deus não expõe ninguém. Deus não envergonha ninguém. Eu não vejo Deus fazer isso. Então a gente precisa conhecer a palavra do Senhor e atentar para essas coisas. Nesse momento eu convido você a orar comigo. E amanhã a gente continua esse assunto. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Sei que esses dons espirituais vêm com finalidade de fortalecer, de consolar, edificar, de ajudar, de animar as pessoas. Que o Senhor possa avivar no nosso coração. Que o conhecimento do Senhor esteja dentro de nós. Que mais pessoas busquem conhecer a tua palavra. Que a terra se encha de gente que conhece a tua palavra. Que esse assunto não seja só, Deus, um assunto que eu entenda, mas que muitas, milhares de pessoas possam entender e ensinar essas coisas. Porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Abençoe cada vida. Alcance cada coração, cada pedido de oração. Que a tua mão esteja sobre todos nós, em nome de Jesus.